eimi, que é um irregular, o verbo ser, estar, existir. Depois, você pode descer para a gente dar uma olhadinha no finalzinho da aula, só para terminar aqui, a gente olhar aqui a tabelinha, o verbo irregular eimi. Seria interessante a gente terminar aqui vendo essa tabelinha. Aí lá aqui o eimi, É né? essa? É essa mesmo. É só que aqui ele tá comparando, né? Os dois verbos, o verbo no presente e o verbo aim, né? Seria eu irei, né? Eu irei, eu virei, né? Então esse aim, né? Aim aqui significa eu virei, eu irei. Então aim, eisim, imen, ite e iasim significa é um verbo que ele tem um radical, que já é um radical assim para o futuro, né? E ele vai então ele tanto assim pode ser usado para o presente como futuro, esse radical aqui da direita, né? Enquanto que o outro é só presente. Então perceba a diferença para o verbo emi. Então o verbo emi, que é um tanto irregular também, bastante irregular na verdade, que é o verbo ser, estar, existir, né? Então é emi, ei, estin, esmen, este, eisin. Então perceba a diferença entre esses dois verbos que na primeira pessoa do singular, né, se parece, né? Eime e emi, né? Aí, mais abaixo, ele vai dar o futuro, né? E o imperativo, o infinitivo desse outro verbo que a gente está estudando agora, que é o aim, né? Que é como uma espécie de ir, vir, né? Na outra tabela, tem uma outra tabela só para esse verbo aim, né? Que é o verbo ir, vir, né? Então, que ele pode ser futuro, né? É um radical de futuro, né? Então, aqui nessa tabela vocês estão dizendo aí presente, mas aqui ele pode ser usado para o futuro também. Então, aim, tanto seria eu irei, eu vou, né? Então, aim, ei, eisim, imen, ite, iasim, né? Então, aqui seria eu irei, eu virei, tu irás, tu virás, ele irá, ele virá, nós viremos, nós viremos, vós ireis, vós vireis, eles virão, nós viremos, né? E aí tem o imperativo, né? Ite e ite, né? Que seria tipo vá, né? Vá no futuro, né? E ide no futuro, ou venha no futuro, e é, venham no futuro, né? Venha, vide, né? Vide, né? Aí o infinitivo é ienai, 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 né? Com iota, na verdade, iota, ienai, e o participo ion, iusa, ion, né? Diferente, né? Do verbo emi. Iontos, né? Então seria, né, o vindo, né? O indo, vindo, né? Ele indo, vindo, ela indo, vindo, né? A coisa indo, vindo, né? Ou da coisa vindo, dele vindo, da coisa vindo, né? Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante que a gente olhe. Tem alguns verbos impessoais que a gente viu no texto, né? Eu já comentei durante o texto. Se você puder achar aí os exemplos dos verbos impessoais que a gente viu nesse texto, é isso aí. A gente viu o existim, que seria, né, permitido, é possível, né? Existim, reminem, toinaste e menem, né? Então é permitido a nós ficarmos na cidade, né? É, acaso é possível permanecermos na cidade, né? A gente pode traduzir também, né? E o dei, né? Dei remas pro tesnictos e que separei, né? Então é preciso para nós, né? É preciso nós é, estarmos, né? Lá, né? Antes da noite, né? Antes do anoitecer, é preciso que nós estejamos lá antes do anoitecer. Adaptação interessante aqui. Então, é preciso a nós, né, protesnictos, né, antes da noite, e que se pareina, né, antes da noite, lá, né, estar presente, estar lá, né.
Aí, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas. Ele dá uma revisão das palavras interrogativas. É interessante que a gente dê uma olhadinha nessa revisão das palavras interrogativas, né? Ou partículas interrogativas. Então, ara, né? Para fazer perguntas de sim ou não, né? Então, ou você pode botar acaso, ou simplesmente não traduz, só põe um ponto, lembra de pôr um ponto de interrogação no final. Poi, que é o para onde, poten, que é o de onde, né? Pote, que é quando, pu, que é onde, pós, que é como, e ti, que pode ser o que ou porquê, e o tis, que pode ser quem, né? Quem. Aí, deixa eu ver o que a gente pode ver aqui ainda só no. Não sei se. Aí tem esse exercício aí que é para vocês fazerem, mais para vocês. Tem que ter umas perguntas. O mais interessante era a gente tentar ir aqui para o grego clássico, que está lá no final, e o grego do Novo Testamento, para a gente terminar esse capítulo assim. Beleza, bonito. Pode ser? Quem gostaria de ler o grego clássico? Quer não? Leia para a gente, Ítalo. Esse pedacinho aí do Menandro e um pedacinho do Arquíloco. Posso ler? Fragmento da peça, o escudo, Menandro. En mi agar remerai. Ton eu te títese distiré theos. Ton eu te home afortunado, títese faz distiré desgraçado, né? Agora, esse Mia, né, depois no único dia, né, o sortudo realiza... quem realiza aqui é Deus, né? Isso, é Deus. Deus faz... no único dia, Deus faz o... Ixi, agora... Seria do jeito que ele está dando aqui, seria porque eu queria faz o fazer um jogo sortudo. tipo engraçado, desgraçado, mas daria problema, né? Para ficar uma oposição que o texto está fazendo, ainda que nos grafemas não apareça. Mas é isso, é o afortunado e o desgraçado, né? O Não, ele faz sortudo o e o sem desgraçado um sorte. desgraçado, né? Ele torna o afortunado em um desgraçado. Aí mas cadê o... Mas não teria que ter o dativo aqui no segundo? Um no outro? Sim, eu acho que a Não tá, ideia, a não tá. ideia é que um está no acusativo e o outro fica no nominativo. Acho que fica tipo assim. Ou talvez não esteja aqui o iota subscrito, mas beleza, eu vou... Não, na verdade, eu acho que talvez todos dois estejam no acusativo. Todos dois talvez estejam no acusativo. Seria um duplo acusativo. Pois é, mas aí seria Deus faz o afortunado desgraçado, ou Deus faz ambos? Faz Isso, um e outro. complicado, né? Eu acho que a maioria deve tentar, assim, não, ele não dá assim como se tivesse implícito cai, mas talvez as pessoas traduziram das duas maneiras. A gente tem que ver aí como foi que as pessoas traduziram isso aqui. Eu tinha entendido assim, que ele muda a sorte. No mesmo dia, Deus muda a sorte de um homem, né? Eu traduzi de uma maneira mais de sentido, eu traduziria assim. No único dia, Deus pode mudar a sorte de um homem, né? Em um único Fica dia, Deus legal. faz Agora eu fiquei em feliz. dúvida. Eu vou olhar, isso é um texto do menino, né, da Mélica, eu vou olhar acho que é no livro da professora, esqueci agora lá da USP. Mas são Professor, todos os pianos, né? poderia Raramente. ficar, pois em um só dia, um Deus fará um homem afortunado desgraçado?
Não, eu entendi dessa maneira, Mas Cícero. deve ser isso Mas mesmo, eu sabe vi por quê, Gilson? Sabe por quê? Hum, Porque está marcado com artigo. O hum. afortunado tornando-se desafortunado, duplo acusativo. Deve ser isso mesmo. É. Não pode ser assim, em um único dia Deus faz feliz o homem infeliz. Seria bom que ele mudaria, né, para positivo, né, do que para o pra, do que do que o contrário, né? Seria da infelicidade para felicidade, né? Seria da, mas do jeito que eu estava traduzindo o contrário. Que ele fazia Mas o aqui feliz e o está infeliz. no Antigo Testamento, né? Deus é mau. Pois é, pois é. Quer ler o próximo? Leio. Ah, Não sei se eu vou conseguir traduzir, mas vamos lá. Em Dori Menmoi Mazda Memamene Endori do 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 Dihoinos Isma Ismaricos Ismarcos Pino Dendori Queclimenos com a lança Mazda, não lembro, com amassado. Com a lança, para mim, pão amassado, com a lança, vinho. Ismárico. essa aqui tá difícil para mim também, mas com certeza com a lança, né? Com a lança, acho que Com a você lança, pode dizer. Aí, assim, pode ser minha lança com minha lança, porque sim, o moi talvez seja possessivo, né? O sim, moi também. com minha lança, Madza memagmene, pão amassado, né? Pão amassado, né? Que é Madza deve ser pão, memagmene seria tipo amassado, né? Pão amassado. Endori doinos. E com a lança, vinho, né? Com a lança, o Aí o vinho. moi fica implícito. Com minha lança, vinho, né? Com minha lança, o vinho. Smaricos, pino, indori, quequimenos. Então, Reclinado, né? Seria mais ou deitado, menos né? isso. Deitado. Descansado. Não, aqui é deitado mesmo. Ele está Deitado, né? reclinado, deitado, né? É Assim. porque aqui é a ocasião da performance. Eles se deitavam uma espécie eu não sei dizer assim, e ficavam bebendo vinho, o simpósio era isso, e recitando poemas. Aí, claro que quem está reclinado geralmente está descansado, mas a ideia mesmo é de estar reclinado, no sentido de deitado à vontade. Aparece às vezes até em filmes, assim, filmes épicos. Às vezes é legal esse filme porque dá essas informações que às vezes a gente não tem, né? Tem que ter alguém para dizer. É uma ocasião de performance. Quando você vai ler os textos gregos, pelo menos até o quarto século, sempre tem que ver essa coisa da performance. O teatro a gente não precisa pensar, né? Aristófanes, as tragédias, já tem a ocasião de performance dada. Mas a épica era de uma forma, geralmente, a mélica já tem coral, como ela tem monódica, né, que é só um cantor, ou um coro, ou coros. E tem ocasiões específicas para que cada uma acontecesse. Então, eu traduziria, né, alguma coisa mais simples, tipo, com minha lança, seria eu como pão amassado. Com minha lança, bebo vinho de Ismaricos. Com minha lança, me deito, né? Uma coisa assim, né? Alguma coisa assim, dessa maneira, né? Tem que tentar ver a métrica, né? Essa frase, professor, ela não está se referindo à questão de
que o pão está sobre a lança. Por exemplo, aqui no tradutor diz assim: certamente na lança está o meu pão amassado, na lança está o meu vinho esmárico, e na lança bebo descansado. Sim, pode ser assim, eu inicialmente eu pensei que fosse assim, tipo, que eu sou um guerreiro e tipo, a lança é o meu Mas ganha-pão, né? Eu tinha aqui é o entendido isso. guerreiro do escudo lá de cima do Arquíloco, é isso mesmo. Não está errado, não. Agora, a questão é que, por exemplo, se eu pegar o grego esse grego e traduzir com o Google Tradutor, ele vai traduzir com o grego moderno. Aí Claro. não, talvez o sentido não é o mesmo. Mas aqui é muito claro, né? Com a lança, ou com a minha lança, ou com a lança, para mim, pão amassado, com a lança, vinho. Aí ele cita Ismaricos, que a gente não sabe se está concordando com vinho aqui, porque se fosse Ismarcos vocativo, masculino, que seria um Y, e não é. Porque ele Pode, está dando aqui no vocabulário, né, como se fosse ismaros, né? Talvez talvez isso aqui seja um genitivo, né? Talvez seja um genitivo, né? De origem, né? Seria sim, sim. uma coisa Um assim, né? vinho de Ismarco, né? Isso. Aí bebo com a lança reclinada. Quem está Isso. reclinado aqui é a lança, porque o delta aqui, o D, ele está marcando a mudança de sujeito. Né? Pode ser, pode ser. O Mas acabou, ela é como por falta de contexto, fica meio ambíguo e pode ter tanto a lança reclinada Não, quanto aqui é eu passível de reclinado. várias, né, leituras, né? Aqui tá sem contexto, né? Não tem, a gente só tem fragmento. Essa é a qualidade da Mélica. Então, eu acho que se você fosse um poeta e você estivesse tentando fazer uma versão, você poderia tentar fazer com a lança reclinada ou com a lança reclinado. Então, você teria essas opções, né? Aí, Ficou com a nossa reclinada, não tinha pensado nisso. Né? mas o que menos, não descansando, não fica tão legal, é mais assim reclinado, porque tem aqui essa ideia do banquete. Você realmente pegou a cena do banquete, do simpósio, né? É interessante. Aí vamos tentar fechar assim com o Novo Testamento, gente? Bora lá, quem pode ler para mim? Aí que tem um contexto, né? Jesus, né, chamou Levi, um coletor de impostos, que em grego é telones, para segui-lo, e ele ofereceu uma ceia para Jesus, seus discípulos, muitos coletores de impostos e outras pessoas em sua casa. Os escribas e fariseus então murmuraram contra os discípulos de Jesus. Esse é o que vem antes, né? Está lá em Lucas capítulo 5, versículos 30 até o 32, a gente vai ler, né? Aí, quem pode ler aqui o grego? Quem quiser. Caegongson hoi farisaioi, kai hoi gramateis auton prostus mathetas autu legontes. Diati metaton telonon kai hamartolon eis thiete kai pinete kai apocritheis ho Jesus epe prosautus o reian erro hi higiai nontes higiai nontes e a tru ala oi higiai nontes e a tru ala hoi kakos errontes o que lê lista kalesai
de Caius Alá Hamartolus eis metanoian. E murmurava, estou pegando aqui do pé do texto, e os escribas, Os fariseus e os escribas, né? Assim, os fariseus. Agora, esse dele, né, deles, de alguém aqui, esse Autom, contra os discípulos dele, dizendo. Então murmuravam os fariseus e os escribas deles. Não sei quem é esse deles. Eu não sei se é sobre eles, a respeito deles, talvez. Não, é complicado. Eles aqui ficam fora de lugar. Prostus martetas em relação aos discípulos dele, aí que deve estar fazendo referência a Jesus, né? Ao Isso, os Messias, discípulos e dele eles estão dizendo, né? dizendo. Dos discípulos. Não, essa parte ficou simples. O Auton aqui que ficou um pouco estranho, esse Auton, né? Foi gramateis Auton, os escribas deles. Os escribas deles quem? Dos Ou os judeus? próprios escribas, os escribas mesmo. Não, mas aí está no genitivo. Tá no genitivo. Seriam os escribas dos fariseus? Os fariseus e os escribas deles? Sim, pode ser. Os fariseus tinham escribas, assim, que trabalhavam. Os fariseus era a parte superior, né? Era como se fosse o Papa hoje da Igreja Católica. Eles eram a parte superior da religião judaica da época, né? Você sabe. Uhum. Eram pessoas importantes, não era todo mundo que sabia ler e escrever, né? Por isso. Eles tinham um trabalho respeitado, né? Isso. Aí aqui Jesus diz, não, eles falam isso é o que eles murmuram, né? Porque eles murmuram e dizem dos discípulos. Isso, o que eles dizem? Porque aqui é um jeito de dizer por quê, né? Diati. Por quê? Ou por causa de quê? Junto com Telonon, eu não conheço. Os cobradores de impostos. Ou tem outro nome que eu esqueci agora, que o Novo Testamento usa para cobrador de... Publicanos. Publicanos. Cobradores de impostos ou publicanos. Na companhia ou junto de, metá com genitivo tem sempre a ideia de companhia, metá junto com alguém, na companhia de alguém, e metá com acusativa a ideia de ir além, tá bom? Porque na companhia de cobrador de imposto e Hamartolon seriam os pecadores, bebe e come. Bebem e comem. Na verdade é isso. Ou comem e bebem, né? Comem e bebem, desculpa. Aqui não aparece que ele está no... Jesus aqui não está na frase, né? Porque não. Na companhia de... Poderia ser porque comeis e bebeis. Sim, poderia, porque ele tá concordando com vocês. O Ítalo concordou com vocês, não concordou com vós. Isso. Do jeito que você falou, tá concordando com vós. Entende? Uhum. Mas aí não aparece. Mas é aquela coisa. Não apareceu a palavra você. Não tem um pronome pessoal. Não tem um pronome pessoal. Mas é isso. O porquê bebeis, ou melhor, comeis e bebeis. Ou porquê vocês estão comendo e bebendo, né? Ou porquê vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores.
E apócrifeis ro Jesus. Jesus respondeu e disse a eles, e disse-lhes, não é necessário, eu não recordo agora o Reian, esqueci. Seria necessidade. Necessitam. Necessidade. Literalmente seria não necessidade tem, né? Não necessidade tem. Não negócio. Não, entendi. Reian, mais o erro, né? Não é necessário, ou não há necessidade, ou não temos necessidade, os higiainontes e a tru. De médico, aqui eu estou indo pela cabeça, né, do texto, deve ser os sãos, né? Isso, os saudáveis, né? Seriam os que têm saúde, né? Os que têm saúde não têm necessidade de médico. Mas os que estão, aqui o cacô usa o adverbial, né? O adjetivo formado advérbio, com o erro. Mas os que estão mal, né? Os que estão doentes, ruins, os que estão ruins. Eu não sei mais. O que ele. Aí aqui ele está falando, ele puxa para a primeira pessoa. Assim, perfeito. Elélita. E ele acho que é passivo. Não sei se é passivo ou é. Não tenho certeza se é passivo, não. Pode ser que não seja. Aquele ele aí deu tá na voz média, professor. Com certeza deve estar na voz média, né? Mas então, de qual verbo? Deve ser. Para vir, vai. Eu venho, vai. Eu sei, mas é de ercomai. Será que é de ercomai? Né? Ercomai. A raiz, desse a palavra raiz Y aqui no meio. Talvez seja de ercomai. Né? Então ele deu como eu vim, né? Eu tenho vindo, né? Eu vim, né? O quê? Kalessai, para chamar, né? Chamar de caius. Não justos. Eu não vim chamar justos, mas, né? Pecadores para a mudança de pensamento. Ou, metanoia, como ficou mais conhecido, arrependimento. Isso, exatamente. Muito bonita a paráfrase. Tem umas coisas. Gente, então, eu agradeço muito. Perdoe aí a intromissão, viu, professores? Eu sou um aluno. Gente, então eu agradeço por vocês terem participado, terem estendido um pouquinho mais, que a gente teve uns problemas de conexão no começo, mas conseguimos terminar o capítulo. Graças a Deus. Deu certo, gente. Obrigado. Aí vocês, antes de se despedir, coloca o nome aí na chamada, só para eu copiar aqui, mas... E a Simone, você tem que ir lá e tem que apertar em parar, né, o vídeo. Parar o vídeo e salvar. Salvar o vídeo. Aí, professor, que teve um momento que caiu. Aí foi. Aí teve um momento que caiu, cadê? Aí eu gravei de novo. Vamos ver o que ficou gravado, né? Vamos ver o que ficou gravado. Aí eu salvei aqui, aí estou colocando no Drive para poder colocar no grupo, não é? Depois? Isso. Manda o link para a gente. Vou parar.